Quando eu tinha 27 anos, eu recebi um presente. Eu perdi meu primo. Ele morreu de um câncer simples de tratar, mas demorou para ser descoberto. E aquilo foi um turning point na minha vida pelo seguinte. Além de perder alguém muito querido, que imaginava viver a vida toda junto, tinha muitos planos, eu transpus aquela situação para a minha realidade naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Eu percebi que eu também podia morrer. Incrível, né? Acho que todo mundo aqui está sujeito a isso em algum momento. Mas essa relação íntima com a morte, esse flerte com a finitude, foi profundamente transformador para mim. A partir daquele momento, eu passei a, principalmente, revisitar as minhas escolhas. E eu acho que o primeiro passo foi um caminho natural, que eu acho que é um caminho meio padrão. Eu passei a fazer terapia, fui buscar terapia. E esse processo, eu acabei fazendo psicanálise, eram 4 vezes por semana. Foi muito mais intenso do que eu imaginava. E, junto com isso, eu passei também a fazer reflexões mais profundas sobre a vida que eu estava levando. E 4 anos depois, eu tive um AVC no estádio. Eu estava no jogo de São Paulo, na semifinal da Libertadores. São Paulo estava sobrando, gente, não estava super tranquilo. Não era essa questão, não estava nervoso. E tive um AVC. O meu AVC não foi leve, porque parece que só porque eu não fiquei com sequelas, enfim, ele não foi. Eu perdi 40% do cerebelo. Tem gente que perde 10% do cerebelo e acaba ficando, perde a fala, fica com movimentos comprometidos, enfim. Não foi uma coisa leve, mas foi super importante. A sequela que eu tive, na verdade, foi inversa. Meu cérebro ricocheteou e eu virei um gênio, como vocês podem ver. Bom, além de ser um fenômeno, aquilo lá me colocou em movimento. Então, o que até aquele momento era um movimento interno, de reflexão interna, onde as pessoas que conviviam comigo não percebiam muito o que estava mudando, mesmo porque as minhas atitudes e a minha relação com o mundo era mais ou menos a mesma, me colocou em movimento, me lançou para um segundo momento de reflexão, onde eu também segui um momento, acho que um processo convencional de romper com o que eu estava fazendo, o trabalho, inclusive. Eu era executivo de uma empresa, ganhando muito bem, uma vida bastante estável, com seus dilemas, como todas as profissões têm. Mas, nesse momento, eu resolvo me lançar e aí eu começo a fazer milhares de cursos, desde percussão até curso de cabala, reiki, meditação, filosofia, pratico yoga. E, nesse processo, eu incluí uma passagem pela Índia. Eu resolvi ir para a Índia. E na Índia eu decidi fazia parte do meu roteiro, passar um tempo num ashram. Para quem não sabe, um ashram é um lugar de reclusão, estudo. No meu caso, de prática de yoga também. E lá aconteceu uma coisa engraçada, porque lá eu encontrei a paz de espírito que eu tanto buscava. Encontrei uma quietude. E aquilo me desconcertou, porque não estava nos meus planos encontrar essa paz tão cedo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me colocou num dilema profundo, porque se eu deveria seguir esse caminho da espiritualidade, ou se meu destino era nesse mundo material. E a conclusão que eu cheguei, depois de muito struggle, ou seja, a paz interna que eu conquistei por alguns dias, eu logo perdi porque eu fiquei vivendo esse drama interno. Depois de alguns dias, a conclusão que eu cheguei foi que meu desafio não estava no mundo transcendente. Porque o mundo transcendente não precisa de mim. Não que o mundo da matéria precise, mas o mundo transcendente já está aí, está pronto, ele não precisa de ninguém. Então, eu decidi voltar para o Brasil. Estava nos meus planos já voltar para o Brasil. Eu decidi não deixar de voltar para o Brasil. E montar uma empresa. Por que eu resolvi montar uma empresa?
Ficou bastante claro para mim que na sociedade que a gente vivia, as empresas têm um papel protagonista ou central da construção do tecido social, de fato. O que eu quero dizer com isso? Muito mais do que as ONGs, igreja, que já teve um papel preponderante, o mesmo governos, exceto em governos totalitários, claro, mas as empresas, de fato, influenciam a construção da sociedade muito mais do que qualquer outro setor. E nesse processo de reflexão também incluiu uma vivência, uma passagem, eu me aproximei bastante do mundo social, do terceiro setor, e nesse lugar eu encontrei o que faltava para fechar a conta na minha cabeça. Descobri que as pessoas que trabalhavam por um propósito ou uma causa, de certa forma, se nutriam e preenchiam a alma, que justificavam que, diferentemente de quem trabalhava para no final do mês receber um salário, essas pessoas que acordavam de manhã e que no final do dia faziam coisas que de alguma forma estavam relacionadas com o que de fato era importante para elas, com causas que de fato eram relevantes para elas, nutriam a alma e provavelmente eram mais felizes. E aí eu comecei a me conectar com vários movimentos no mundo que também pensavam assim, encontrei alguns. E um dos movimentos que eu mais me empolguei quando eu encontrei foi o movimento de empresas B, que não sei se vocês sabem, mas as empresas B buscam redefinir o que é sucesso. Então, fazer sucesso causando mal para a sociedade é um sucesso relativo. Então, se você constrói algo, uma empresa, que faz mal para o seu consumidor, ou faz mal para os colaboradores, ou mal para os fornecedores, para a comunidade, é um sucesso entre aspas, né? Então, ter sucesso vendendo cerveja com eficiência é um sucesso que para as empresas B não tem muito valor. Então, quando eu decido montar um negócio, eu passei a refletir quais eram os temas que mais ressoavam para mim, o que de fato importava para mim, e um tema recorrente era a água. Eu tenho uma relação visceral com a água, adoro água. Eu nado, adoro entrar no mar, adoro chuva, tomar banho. Eu acho que todo ser humano tem isso, é uma coisa da natureza humana. E eu queria muito entender como é que esse mundo da água funcionava. Eu já vinha ouvindo falar dessa crise da água, que não é uma coisa recente, só está se tornando mais emergente porque a gente não toma decisões, não toma atitudes. Eu queria entender como é que se contamina uma água, né? Quais são os tipos de contaminação que a água sofre, quais são as tecnologias disponíveis para tratamento. Eu queria saber como que se trata a água. Então, enfim, aí fazia muito sentido trabalhar com água. E aí eu decido montar a Okena, que é uma empresa que basicamente coleta e trata efluentes de terceiros, ou seja, as indústrias usam a água, a gente vai lá com o nosso caminhãozinho, retira essa água e trata numa estação que fica no interior de São Paulo. Por que as empresas precisam de tratar fora e não tratam localmente, né? São vários motivos. Um deles é não tem espaço, ou o efluente é muito complexo para tratar, e lá não tem vontade nem vocação para fazer isso. E até para tangibilizar isso um pouco, eu vou contar uma história, um caso recente. A gente foi o responsável, aquele incêndio que teve em Santos há 2 meses atrás, aquele incêndio gigantesco, a Okena foi responsável pela coleta e o tratamento de todos aqueles efluentes resultantes do incêndio. Usaram muita água para apagar aquele incêndio. A água foi contaminada com aquele material anti-incêndio e combustíveis, e a gente que tratou. Como eu disse para vocês, a minha busca, na verdade, é muito mais para uma mudança sistêmica. Eu entendi que as empresas têm um papel e uma responsabilidade na construção da sociedade. E por isso que eu montei um negócio. E aí, eu sou também parte e um grande entusiasta e apoiador do movimento por um capitalismo mais consciente, que é um movimento global, Conscious Capitalism,
que busca, diferentemente do sistema B, ele busca trazer para a agenda e para a reflexão o tema da prática das empresas na sociedade, que elas tenham uma prática mais responsável e mais consciente. Eu acho fundamental compartilhar com vocês que tanto as empresas como os indivíduos são um work in progress. Todos estamos num processo num caminho de construção e de evolução. Então, ninguém é um modelo para ninguém, ninguém está pronto para ser esse modelo. Está todo mundo nesse caminho de construção. E com isso em mente, vamos imaginar, o Dalai Lama, nem o Dalai Lama, nem o presidente do Google, depende da referência, que é importante para você, está nesse ponto de evolução que já não precisa mais fazer mais nada para evoluir. Então, isso vale para as organizações também. E para vocês terem uma ideia, para você ser certificado como uma empresa B, você precisa responder um questionário que vai de 0 a 200 pontos. E quem tem mais do que 80 pontos, quem consegue atingir mais do que 80 pontos, está elegível para se certificar. E a empresa mais bem ranqueada no mundo, são acho que quase 1.400 empresas hoje, tem por volta de 160 a 170 pontos. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa que talvez todos nós gostaríamos de trabalhar, a empresa modelo, ainda tem muito a fazer para chegar no gabarito. Então vamos respeitar o nosso processo, o nosso tempo, que aí esse olhar acolhedor com o nosso caminho é fundamental. Isso foi super libertador para mim. Eu tenho um senso crítico muito apurado e acho que é fundamental. Esse é um conceito que foi super importante para o meu caminho. Um outro conceito importante para mim foi entender que somos todos luz e sombra. Todos temos incoerências, todas as organizações, todos os indivíduos, todas as coisas no mundo têm um lado luz e tem um lado sombra. E a gente tem que respeitar os dois lados. Mas é uma escolha. Qual lado você vai dar ouvidos, ou para qual lado você vai dedicar energia. E vocês? Estão a serviço do quê?